Chegando. Meu celular não tá legal, não. O celular não tá bom assim, não. Depois eu vou segurar essa penca na mão. Melhorou. Já já cai. Boa noite. Bem-vindos. Ontem nós descobrimos por que o Instagram não avisa todos os meus seguidores que eu estou online. Falamos sobre mídias sociais, como elas funcionam, as mutretas por trás do algoritmo e por que isso está influenciando na frustração, depressão e suicídio. Sabadão com Werner, por que não? Churrasco, vinho e o Werner. Me lembrou da minha época de escola, quando meu nome era Iverner. Sabia que meu nome na escola era Iverner? Porque na chamada, eu não tinha nenhum William para vir depois. Então era, sei quem, Vinícius, presente, Iverner, presente. Todo dia era Iverner, na chamada. Sabadão sertanejo do Gugu. Cara, hoje uma amiga minha me pediu para fazer uma análise linguística de uma música do Jorge Mateus. Eu fiz essa análise. Tô pensando em gravar um vídeo e jogar aqui no Instagram para vocês apreciarem e me dizerem o que vocês acham. Vou pensar sobre esse caso. Boa noite, Maurício, que entrou, André, Adriano Mota, muito bem-vindos. Vou esperar aqui o Instagram chamar mais pessoas. O Instagram e o nosso Telegram e o WhatsApp, que a gente divulga aqui o link da live, para o pessoal poder entrar e fazer parte também. Show de bola? Então tá beleza. Laricara enviou uma solicitação para participar ao vivo. Tem que confirmar se você quer participar ao vivo. Mas hoje não é dia de entrar ao vivo. Hoje nós vamos falar sobre a maior causa do sofrimento humano. A maior causa do sofrimento humano. Você sabe qual é? Tem pessoas aqui que já sabem qual é, acredito eu, a maior causa do sofrimento humano. Tem uma coisa que sempre está presente em qualquer sofrimento humano. O quê? Pamela Ferraz mandou um ok. Tá aqui na minha frente, mandou um ok. Obrigado. João Paulo, boa noite, bem-vindo. Vamos lá, pessoal, esperar o pessoal entrar. Você que já entrou, que acha que essa live pode ser boa para alguém, nós vamos falar sobre a maior causa do sofrimento humano e como lidar com ela. E se você acha que alguém pode gostar disso, clica aqui na setinha e manda para alguém. E o coraçãozinho também, se você apertar, o coraçãozinho fica aqui, né? Eu não sei, porque eu não posso dar coraçãozinho para mim mesmo. Então acho que o coração fica aqui. Acho que é isso, peraí. Deixa eu ver que é o delay aqui. Não, então é do outro lado. É aqui. Eu falo, tem um delay de mim para mim mesmo. Então, fico muito feliz de vocês estarem aqui e a gente vai conversar sobre isso. Então, convide as pessoas, porque o Instagram não fará isso por mim. Por que o Instagram não fará isso por mim, velho? Por quê? Conversamos ontem. Olha só que interessante. O algoritmo, para ele te sugerir algo, para fazer com que você permaneça na rede, você tem que ter consumido aquilo e ser interessante. E aí ele te joga algo que te conecta, que te dá endorfinas e que você permanece na rede. Como o meu tipo de conteúdo é escasso na rede, não tem como você consumir tanto conteúdo assim a ponto do Instagram dizer toma. Não tem. Então você só vem até mim quando você de fato quer, você decide, você marcou, você quer entrar. Dificilmente o Instagram vai fazer isso por mim. Então, convide as pessoas, senão elas não vão ver que eu tô online. E é isso. Eu, inclusive, hoje estou lançando mão do meu livro que eu estou escrevendo sobre sofrimento. Por que você sofre? Irei lançar esse livro em algum momento, não agora, mas estou usando ele como referência aqui para falar nessa live de hoje. E se você já tem alguma pergunta sobre sofrimento, já faz essa pergunta para a gente conversar. Nani, boa noite. Tayana que entrou, Cláudia. Então, se você tem alguma pergunta sobre sofrimento, pergunte, que nós vamos falar agora sobre a maior causa do sofrimento humano. E eu estou usando o meu próprio livro como referência.
por conta das pesquisas que eu já fiz e de todos os atendimentos que eu venho fazendo na minha carreira. E nós vamos conversar sobre isso. Então, o pessoal que entrou agora, algumas pessoas entraram agora. Se você tem alguma pergunta sobre sofrimento, me pergunte. E eu tenho aquela célebre frase que é: diga-me o teu sofrimento-vos, que te direi qual operador modal tu és. Então, não existe sofrimento sem operador modal de necessidade. Se você tem um sofrimento, eu posso assumir e dizer para você qual é o operador modal de necessidade. E o sofrimento. Boa noite, Beatriz. Eu conheço algumas Beatrizes, e eu chamo elas de Bia. Eu acho que é comum chamar Beatriz de Bia. Te chamam de Bia também? Eu estou viajando. Só Beatriz, senhora. Beatriz. Renan, boa noite. Renato Filomeno. Então, vamos começar. Letra A. Vamos começar. Alô, por favor, Ana Maria, está? Então, Leandro, boa noite. O que eu acho interessante a gente começar falando? Roberto Carlos, está aí também. Renata, bem-vinda. Kel, boa noite. O que eu acho interessante a gente começar falando sobre sofrimento? Modelo de mundo. Modelo de mundo. O que é modelo de mundo? É aquele conjunto de coisas que você sabe sobre a realidade. A PNL entende que nós não lidamos, o ser humano não responde à realidade. Ele responde à sua compreensão subjetiva e limitada da realidade. Um exemplo simples é que se não tivéssemos equipamentos para dizer quantas cores tem, o espectro de luzes, nós poderíamos olhar o arco-íris e assumir que o arco-íris tem 7 cores. Era muito comum o arco-íris ter só 7 cores, porque é o que os olhos podiam ver. Depois, assumiram que existem as cores ultravioleta e infravermelho. Bom, enquanto a humanidade não tinha essa informação, o arco-íris só tinha as cores que nós podemos ver. Mas hoje nós sabemos que o arco-íris tem mais cores que nós não vemos. Mas perceba, até o advento desses equipamentos, nós poderíamos assumir sem dificuldade que o arco-íris tem 7 cores. Olha, eu consigo ver, ó, essa. Não teríamos dificuldade. Mas era uma limitação do nosso modelo de mundo. Nós acreditamos naquilo que nos é fornecido através dos nossos sentidos. O que acarreta em dizer que nunca alcançamos a realidade. Nós podemos assumir que sabemos como é, mas como é de fato, poderíamos ter assumido que o arco-íris tem 7 cores veementemente. E aí, de repente, uma informação nova chega e aí fala assim, eu estava errado. Né? Até tempo atrás, se não me engano, Plutão era um planeta e Plutão deixou de ser planeta, agora Plutão é planeta de novo, quer dizer... Agora estamos falando sobre coisas muito práticas, né? Muito técnicas, muito simples, visíveis. Agora imagina quando esse problema vai para as questões internas, para questões para além da informação, quando vai para o significado das coisas. Aí complica mais ainda. Porque se eu tenho um modelo de mundo acerca das coisas reais, do que eu vejo, imagina das coisas que eu acredito e dos significados que eu dou para as coisas. Então, assim, baseado nisso, nosso modelo de mundo é formado por tudo aquilo que eu acredito que sei da realidade. Então, eu posso dizer, por exemplo, talvez isso possa bugar a cabeça de alguém, mas paciência. Eu posso dizer que esse caderno é azul. Ok? Por que eu digo que ele é azul? Porque ele é azul? Não. Porque o meu conjunto de crenças e informações me leva a supor e assumir que é azul. Agora, o azul que eu estou vendo é o mesmo que você está vendo? Eu não tenho como saber. Tem como saber. Tem como saber se o seu olho captou exatamente a mesma quantidade específica de luz interna entrando para dizer que isso aqui é azul. É muito possível que o seu modelo de mundo tenha recebido informações muito parecidas que as minhas sobre esse tipo de raio entrando através dos olhos. Então, é possível que nós dois cheguemos à mesma informação, ao mesmo resultado de que esse caderno é azul.
Entretanto, se alguém tivesse sido ensinado que essa cor aqui se chamava vermelho a vida toda, ela iria assumir que é vermelho para você. E você diria, não, isso é um absurdo, você está falando. Porque seu modelo de mundo diz que é azul, mas o modelo de mundo da outra pessoa diz que é vermelho. Então, e aí? Se não me engano, é o que? O esquimó que tem mais de 100 brancos. Acho que é isso, 100 brancos. Joga na internet aí. Então, percebeu o impacto? Eu posso dizer que isso é azul, por quê? Porque é azul? Não, não é. Não tem como eu assumir que isso é azul. Tem como eu assumir que durante o meu processo de desenvolvimento como ser humano, me foi acreditado que isso é azul. Mas é azul? Eu não tenho como saber. Eu nunca vou chegar nessa informação nos finalmente. Como é que eu posso dizer? Socialmente falando, foi-se... tem uma palavra quando entra em consenso. Foi-se entendido, no geral, que a gente chama aquilo ali de azul. Mas não tem como saber. É um consenso. Uma vez eu fui mostrar uma análise de dados quando eu trabalhava numa empresa de call center. Eu era supervisor. E eu fiz uma planilha mostrando os rendimentos de cada pessoa com aqueles gráficos e quando ela ia bem em linhas verdes e ruim em linhas vermelhas. E uma vez eu mostrei para um outro supervisor, olha só o que eu criei aqui. Criei um sistema que você pode botar o seu funcionário aqui e você vê o gráfico dele. Aí ele falou, caraca, genial, muito maneiro. Mas o que são essas duas linhas roxas? Aí eu falei, não tem linha roxa. Aí ele falou, tem duas linhas roxas aí. Aí eu falei, tem uma linha verde e uma linha vermelha. Aí, desculpa, esqueci de falar que eu sou daltônico. Ou seja, se nós podemos não concordar na cor de uma coisa, imagina no significado. A pessoa... Então eu tenho todo um sistema que me foi formado, até eu chegar aqui hoje, de como as coisas funcionam, de como elas são, de como eu chamo, de como eu respondo, de como eu lido com elas. Eu, Werner. E você? Também. Quando é que uma outra pessoa vai pensar igual a você? Quando essa pessoa for você. Se ela, por um acaso do destino, a pessoa que você está conversando, qualquer um, se por um acaso ela não for você, ela não pensa como você. Certo? Ela é outra pessoa. Ela tem outro tipo de formação intelectual. Ela tem outro tipo de encontro com a realidade. Eu costumo contar um seguinte exemplo sobre a palavra capacho. Eu contei isso no meu curso, 2 aulas atrás. Capacho. Capacho é o seguinte, não sei se você sabe o que é um capacho, mas quando eu tinha uns 10 anos de idade, capacho era um cachorro. Porque se você assistiu TV Colosso, vai lembrar que tinha um cachorro chamado Capachão. Então o capacho para mim era aquele cachorro. Não fazia sentido. Então se uma pessoa falasse capacho comigo, automaticamente eu era remetido a um cachorro. Por que capacho é cachorro? Não. Porque meu modelo de mundo naquele momento concebia capacho como um cachorro. Tempos depois, na minha adolescência, me disseram que o capacho, ele era chamado de capacho porque ele era o puxa-saco do chefe. E esse pessoal é chamado de capacho, que faz tudo, que é pisado pelos outros e tudo mais. Aí eu, tudo bem. Então se você me dissesse capacho, na minha infância, meu modelo de mundo ia assumir com certeza que era um cachorro. Da TV Colosso. Na minha adolescência, caso você dissesse para mim, é um capacho, eu ia ter a certeza absoluta de que é uma pessoa menosprezada, uma pessoa que faz tudo pelo outro. Depois da minha adolescência, eu fui descobrir pelo dicionário que capacho é tipo um tapete quando você vai entrar em casa. Tipo aquele bem-vindo. Perceba, olha só que interessante. Eu tive 3 concepções diferentes sobre a mesma coisa em 3 momentos diferentes da minha vida. Então você querer assumir que o que você está passando para uma pessoa está sendo compreendida por ela da mesma forma que você compreende é de um absurdo quadrático.
Não faz o menor sentido. Se você tivesse me falado a palavra catástrofe em um determinado momento da minha vida, ele teria 3 significados diferentes para mim, que sou uma pessoa só. Imagina você conversando com outra. E aí você acha que você está falando uma coisa e essa pessoa está entendendo aquela coisa. E não só isso. Você acha que aquela pessoa tem uma compreensão de mundo como você tem. Isso não vai acontecer. Raramente isso vai acontecer. Vai acontecer em contextos. Eu gosto do Flamengo, eu também. Isso pode acontecer. Mas em questões de significados, entendimento da vida, padrões de comportamento, como se faz em determinado lugar, como se faz em outro, o que eu posso falar, o que eu não posso falar, o que eu sei, o que eu não sei, como eu sei, como eu não sei, o que aquilo representa para minha vida ou não. As pessoas não vão bater o conceito. Boa noite a quem entrou. Algumas pessoas entraram, não dei boa noite. Boa noite a todo mundo. Quem mais? Júlio César, Renata, Niele, Karina. Boa noite, Karina. E então, eu acho isso interessante. Ah lá, ó. Esquimós usam só 17. 17 palavras diferentes para o branco. Maneiro isso, né? Aí eu falo branco. Acho que se você falar branco para o esquimó, ele não vai ter uma compreensão como nós aqui hoje. Percebe? Não, é porque era branco. Ele vai perguntar, mas como branco? Aí você, pô, branco, branco. Não, mas branco, branco não tem. Branco, branco, branco. Só branco não existe. Olha só, 2 seres humanos. Então, acho interessante isso. Beleza? Deixa eu abrir o meu arquivinho aqui de novo. Isso é muito interessante, ok? E para mim, isso é fundamental para a gente entender sofrimento. Por que é que eu acho interessante para a gente entender sofrimento? Então, isso que eu entendo, que eu sei sobre as coisas, não é as coisas. Não é a realidade. É o que eu sei das coisas. Então, toda vez que você defender qualquer coisa, não tem como você saber que aquilo é a realidade. Tem como saber que aquilo é o que você foi levado a entender pela sua vida da realidade. Então, não tem 2 pessoas falando sobre a realidade. Tem 2 pessoas, cada um falando sobre o que ela entende da realidade. É possível que 2 pessoas concordem no que elas entendem da realidade, mas não do que é a realidade. Tá, isso é muito antigo, eu não inventei isso agora. Isso é coisa de séculos e milênios, né? Isso é um conhecimento milenar. Então, Platão e o mundo das ideias já falava sobre isso. Depois isso só foi sendo aprofundado. Então, o mínimo que, inclusive, se não me engano, a própria psicanálise aprofunda isso em algum instante. Nós não falamos sobre a realidade, mas sobre o que nós entendemos da realidade. Quando eu falo isso aqui é azul, eu não estou falando da cor de que isso aqui realmente é. Eu estou falando que eu fui levado ao longo da minha vida a acreditar que essa gama de cores que entra nos meus olhos, meu sentido visão, pode ser chamado de azul. É o máximo que eu posso chegar. Mas eu não tenho como afirmar que isso é azul, até porque quem inventou o azul? Não tem como. Então nós criamos esse consenso. Ok? Nós não chegamos à realidade das coisas. E nós não... O ser humano, ele não responde à realidade. Isso é muito interessante. Vamos lá, então entendemos o modelo de mundo, o que é. Outra coisa, o ser humano não responde à realidade. Não responde à realidade. Ele responde à sua compreensão da realidade, que é o seu modelo de mundo. Então entendemos o que é um modelo de mundo. O ser humano não responde à realidade, ele responde ao seu modelo de mundo, certo? Ótimo. Por que tem uma pessoa que vê um sapo e fala, caramba, que animal interessante, eu vou virar biólogo, porque eu quero muito estudar a natureza desses animais. E o outro vê um sapo e, caraca, meu Deus, deixa eu correr daqui, e corre. Uma pessoa olha o sapo com interesse e curiosidade, e a outra pessoa olha o sapo com terror e corre. O que nós podemos dizer sobre isso? Que o sapo é o sapo. Não é o sapo que cria, não é o sapo que causa o interesse em mim, não é o sapo que causa o medo no outro. Não é o sapo. O sapo é só o sapo. Mas nós não conseguimos distanciar o sapo da minha representação do sapo. Então eu sempre vou ter uma relação com o sapo, que é a realidade, mas nunca vai ser entre mim e o sapo. Vai ser entre mim e o que eu entendo do sapo. Percebe que interessante?
Então, por isso uma pessoa pode ouvir uma piada e se ofender, e a outra pode ouvir a mesma piada e sorrir. Significa a piada em si, eu não alcanço. Eu não alcanço a piada em si. Eu tenho uma reação da minha compreensão sobre a piada, do meu modelo de mundo. Então você está sempre se referindo ao seu modelo de mundo. Você é sempre como se fosse uma consequência, como é que eu posso dizer? Uma resposta ao seu modelo de mundo. Você responde ao seu modelo de mundo e não à realidade. Por isso você sofre. Se não existisse isso, não teria como o ser humano sofrer. Olha que doido. Para você sofrer, você precisa de um fundamento no seu modelo de mundo. Você precisa que o seu modelo de mundo mande você sofrer. Porque a realidade em si não tem como fazer isso por você. Certo? Uma pessoa pode chegar e falar assim: eu tenho muito medo de sapo. Isso, sabe, é um sofrimento terrível que eu guardo desde a minha infância. Mas o sapo não faz isso. Acabamos de descobrir. Não é o sapo que resolve que eu vou sofrer. Não é o sapo que resolve que eu vou ter medo. Ou seja, eu olho para o meu modelo de mundo. Meu modelo de mundo me diz como que se lida com sapos, o que sapos significam, o que sapos representam. Eu tenho uma resposta a isso e me afasto, por exemplo. Então, o meu modelo de mundo significa o sapo. E eu não respondo mais ao sapo. Então, Então, perceba, se eu não tivesse nada disso, eu não tivesse uma representação do sapo, eu apenas viria o sapo como ele realmente é. Só que o ser humano não faz isso. Ele poderia simplesmente ver o sapo, é uma figura de uma coisa e nada acontece. Mas nós não somos seres humanos livres do nosso modelo de mundo. Então, baseado nisso, que eu respondo ao meu modelo de mundo e não à realidade, que pessoas têm mais condições de lidar bem com a realidade, seja ela qual for? As pessoas que têm maiores opções e possibilidades de entendimento e de comportamentos em seu modelo de mundo sobre as coisas. Percebe? Então vamos lá. Digamos que eu posso achar o sapo bonito, feio, amedrontador, indiferente, animal de estimação e agressivo. Eu posso achar tudo isso? Então nós vamos entender que eu tenho uma capacidade maior de lidar com o sapo, porque eu posso ter várias concepções no meu modelo de mundo, cada uma delas me dá uma relação diferente com o sapo. Então eu tenho mais condição de não sofrer. Se o meu modelo de mundo me disser que eu só posso agir com o sapo de uma maneira única, eu acabei de dar 6 maneiras falando aqui, certo? Vamos dizer que eu falei só 5. Eu tenho 5 maneiras de lidar com o sapo. De forma agressiva, indiferente, achar bonito, achar feio e ter medo. Digamos que eu só tenho essa no meu modelo de mundo. O meu modelo de mundo anula as outras. E agora eu só tenho essa. Quando eu estiver na presença de um sapo, eu só posso ter medo. Então eu corro. E aí eu falo que isso é muito ruim para mim. Eu não queria isso para minha vida. E ignoro todas as outras opções. O que nós podemos falar sobre esse modelo de mundo? Que ele é limitado. Porque se ele tivesse a opção de achar o sapo indiferente, ter medo e achar indiferente, eu já tenho 2 opções. Eu já consigo lidar com o sapo de 2 maneiras diferentes. Eu tenho menos condição de sofrer. Se eu tiver 5, menos ainda. Agora, qual é a minha relação direta com o sapo? Nunca saberemos, porque ele passa pelo meu modelo de mundo. Se o meu modelo de mundo tem muitas opções, menos eu sofro. Se meu modelo de mundo tem poucas opções, mais eu sofro. Então nós vamos entender que o sofrimento tem ligação direta com a limitação no modelo de mundo. Limitação é uma coisa boa ou é ruim? Nem boa nem ruim. Eu posso ter um modelo de mundo limitado que me permite muito bem viver no mundo e a minha vida acontece e tudo bem. Mas se eu estou em sofrimento, é porque naquele contexto há uma limitação clara, óbvia, no meu modelo de mundo. No exemplo que eu falei do esquimó, o cara chega e fala pra ele assim: pega sei que ela branco. Aí o esquimó, mas que tipo de branco? Branco, pô. Aí a pessoa já fica assim: porra, como assim? Sabe o que é branco? Já ficou mal? Ela já mudou o seu estado emocional. Como é que você vai me dizer que você não sabe o que é branco? Você é idiota? Porque ela tem uma limitação no modelo de mundo. Ela não sabe que o esquimó tem mais de 15 nomes pro branco. Ela tem uma limitação. E o esquimó tem outra. Ele não entende só essa.
Ele tem a limitação de não entender esse tipo de pedido. Então ele está, entre aspas, em sofrimento, porque ele não tem opção, e o outro também não consegue explicar o que é branco para ele, e o esquimó não consegue explicar o que é branco para ele. Então ambos estão limitados. Então, nesse contexto, eu poderia inventar algum outro, mas o que eu estou querendo dizer é, nós nos referenciamos à nossa representação e não à realidade. E quanto mais rica é a nossa representação, melhor nos guiamos no mundo. É como se fosse um mapa. O nosso modelo de mundo é um mapa. Digamos que o navegador vai sair para explorar uma ilha. E aí, ele só tem um mapa com o mar e a seta. Ele vai. No meio daquele mar tem lugares onde as ondas são mais pesadas, maiores, onde tem lugares onde as pedras são mais altas e o casco pode quebrar. Tem lugares onde é mais raso, ele pode atolar. Tem lugares onde, se ele fizer uma curva maior, ele demora mais tempo, mas chega sem problema nenhum. Mas ele não tem esse mapa, ele só tem um mapa do mar inteiro e uma seta de onde é. Se ele só tem esse mapa, ele tem mais chance de se ferrar e de perder o navio. E ele não sabe muito bem lidar com aquilo. Se o mapa dele for mais rico, mostra ondas altas aqui, pedras aqui, parte rasa aqui. Aqui tem um caminho mais longo, menos tortuoso. Aqui é como você lida com as ondas altas, caso elas acontecerem. Aqui, como você lida com as pedras quando você chegar perto. Como você lida com a parte rasa. Esse mapa tem muito mais chance desse cara chegar muito melhor ao destino. Porque o mapa dele tem mais opções. O mapa do outro só tinha um mar. Então ele tem muito mais chance de sofrer. Porque o mapa é muito mais limitado. Qual dos dois mapas é a realidade? Nenhum. Nenhum dos dois. É uma representação, né? Uma carta, papel. Não é a realidade. A realidade é ele lá na hora. Mas quem tem um mapa melhor, lida melhor. Consegue chegar melhor. Tem menos sofrimento. Então, essa é uma parte importante para a gente lidar. Então, não há sofrimento sem esse tipo de limitação no modelo de mundo. Quando uma pessoa está em sofrimento, ela não está vendo mais outras opções, outras formas de entender aquilo. E ela normalmente acha que aquilo é a realidade. Então, um dos maiores problemas do ser humano é que ele tende a acreditar no modelo de mundo como se fosse a realidade. E... Vou pedir uma água aqui, obrigado. Então, aí começam os atritos. Por que tem atrito entre casal? Por que tem atrito entre casal? Só tem um motivo. Um acha que a realidade devia ser de um jeito e o outro acha que a realidade devia ser de outro. Como um acredita que a realidade que ele está pintando é a verdade, a verdadeira, ele impõe. E como outra pessoa também acha que o modelo de mundo que ela está observando é a realidade, ela também impõe. Atrito, problemas, relacionamentos. Então, tendo dito isso, alguma pergunta? Perguntem para mim. Hoje vocês estão muito quietinhos. Nem chegamos ainda no sofrimento. Essa é a minha primeira parte do meu livro. Limitação no modelo de mundo. Quanto maior o meu mapa, quanto mais variedade de opções no meu mapa, melhor. Vou dar o meu exemplo. Existem sapos específicos na floresta amazônica, amarelos, aquelas cores abóbora e preto, que eu tenho mais cuidado, mais receio. Tem sapo de jardim que eu pego na mão, meus filhos pegam na mão e nós brincamos. Tem sapo que eu tenho somente uma indiferença. Tem sapos que eu acho bonitos, eu criaria num viveiro. Percebe? Eu posso ter diversas reações com o sapo. Se eu só posso ter uma, eu normalmente estou em sofrimento. Porque se eu me deparo com qualquer outra opção, eu não posso lançar a mão dela, porque eu não tenho o meu modelo de mundo. Meu modelo de mundo também diz como eu ajo, como eu reajo, como eu uso meus instintos. Então, essa é a parada, beleza? Perguntas, enquanto eu bebo água. E aí, eu separei as principais limitações em duas.
E, então, na verdade, não existe a realidade, e sim a percepção do que acreditamos. A realidade existe, nós só não relacionamos com ela. Nós podemos acreditar que a realidade existe. O ser humano só não se relaciona com a realidade. Percebe? Ele não tem uma resposta interna baseada na realidade. Ele tem uma resposta interna baseada no seu modelo sobre a realidade. Por mais que a realidade exista. Né? Eu poderia assumir que esse caderno existe. Agora, se eu disser, ele é azul, minha realidade que está dizendo. Não é a realidade que está dizendo, é meu modelo de mundo. Se eu disser, ele é útil, é meu modelo de mundo. Se eu disser, eu gosto dele, é meu modelo de mundo. Se eu disser, ele não é muito bom, ele é meio... Olha, tá vendo? Ele não segura o lápis, ele é ruim de escrever, não tem uma flexibilidade boa, é meio duro, meu modelo de mundo. Tudo isso é meu modelo de mundo. Por mais que o livro possa existir, eu tô vendo, parece que existe. Mas eu não me relaciono com ele pela realidade. Eu me relaciono pelo que eu vou do meu modelo de mundo, construindo sobre o livro. Então, por exemplo, é muito possível que uma pessoa diga assim, filhos são a maravilha na vida das pessoas. Filhos são... Como é que eu posso dizer? Filhos são uma bênção. Filhos são uma bênção. E outra pessoa pode dizer assim, nunca vou ter filhos, Deus me livre. Ou seja, filhos são uma bênção ou um problema? Não tem como eu dizer. Você não vai conseguir descobrir. É só um filho, é uma criança. É uma criança de um ser humano. Mas como eu desconecto meu modelo de mundo dessa realidade, ainda não descobri um mecanismo que faça isso. O modelo tem base nas experiências? Tem. O modelo tem base nas experiências. Só que todas as nossas experiências são limitadas. Tendo um modelo de mundo mais amplo, posso lidar melhor com o sofrimento e com relacionamentos? Exatamente. Essa é a questão. Quanto maior o meu modelo de mundo, quanto mais amplo, quanto mais opções, mais fácil eu posso lidar com o meu sofrimento e com meus relacionamentos. É exatamente isso. A mudança é essa. Como eu mexo no meu modelo de mundo para sofrer menos. Ou para viver melhor. Para não ficar no negativo. Como eu vivo melhor? Mudando meu modelo de mundo. Exatamente isso. Então, é simples. Uma pessoa ela pode viver sozinha ou com Maria, ou com Cláudia, ou com João. Ela pode viver bem sozinha, pode viver bem com a Maria, com a Cláudia ou com o João. Aí digamos que ela está sozinha, ela está tranquila, porque ela pode viver sozinha. Mas aí de repente ela mora numa república e quem está lá? João. Mas ela pode viver com o João. Aí ela se casa e vai viver com a Cláudia. Aí a Cláudia se separa dele e ele vai viver com a outra. E aí depois, essa pessoa faleceu, ele volta a viver sozinho, mas essa possibilidade ele também podia. Percebe? Essa pessoa tem muitas opções, ela tem menos sofrimento. Agora, se alguém disser assim, eu só posso ser feliz com a Cláudia. Na hora que a Cláudia não estiver, ele não tem opções. Ele vai entrar em sofrimento. Modelo de mundo é o que você cria sobre alguma coisa ou situação? Então, poderia dizer assim, mas eu acho que dizendo que você cria, parece que nós decidimos. E não é bem assim. O cérebro simplesmente faz isso sozinho. Ele generaliza. Por exemplo, vou dar uma ideia simples. Eu tenho uma cliente que teve um relacionamento, esse relacionamento não deu certo, durou 1 ano e pouco, esse relacionamento não deu certo. Depois daquele relacionamento ela tentou com outras 2 pessoas e acabou não indo para frente. E aí ela chegou para mim e disse assim, meus relacionamentos não dão certo. Eu tenho medo de não conseguir ficar com ninguém. Mas ela teve um relacionamento. O cérebro faz isso automático. Ele pega a sua experiência totalmente limitada, gera um formato sobre aquilo, porque não tem outras, e puf, te coloca dentro do seu modelo de mundo. Aí você está lascado. A ideia, só o fato de você compreender modelo de mundo já é um grande avanço para você evitar sofrer, porque você vai saber que se você está sofrendo é por conta de uma questão no seu modelo de mundo e não na realidade. E aí você vai ver muitas pessoas falando frases que disputam com a realidade. O sofrimento, me diga qualquer sofrimento, pode me dizer qualquer um. E eu vou te dizer para você onde ele conflita com a realidade. É uma pessoa querendo impor seu modelo de mundo em cima da realidade. Ou
em cima de uma outra viabilidade de possibilidade e assumindo uma só. Se eu assumo apenas uma vertente para um acontecimento, eu vou cair muito provavelmente em sofrimento. Então o modelo de mundo é toda essa construção que nós somos levados a ter sobre a vida, sobre as coisas e pessoas. Não quer dizer que seja verdade ou mentira. Quer dizer que quem tem mais opções de verdades e mentiras sofre menos. Como o exemplo que eu dei. A pessoa pode viver com a pessoa A, com a B, com a C e sozinha. Se ela ficar com a pessoa A, ela terminar e ele ficar sozinho, tá bem. Se ele ficar com a pessoa B, tá bem. E se ele ficar com a pessoa C, também tá bem. E se essa terminar, ele tá bem. Porque tem várias opções. Quem é que está no sofrimento? Quando essa pessoa diz, essa é a pessoa da minha vida, eu não posso viver sem A. Eu não posso viver sem B. Eu não tenho mais opções. Eu só tenho uma opção. B, a pessoa B. Essa pessoa B é a pessoa da minha vida. Ela some. Não tem opção. Sofrimento. Eu não pensei nas outras viabilidades. Outro exemplo simples. Sempre conto esse exemplo. A pessoa chega e fala, cara, eu estou estudando para esse processo. Mês que vem processo, eu vou passar nesse processo. Passando nesse processo seletivo, nesse concurso, Passando nesse concurso, vai ser muito bom porque o salário é ótimo, estabilidade. E aí eu vou comprar um carrinho, vou alugar uma casa, um apartamento e vou dar orgulho para os meus pais. Ah, cara, vai ser muito bom. E se você não passar? Ei, nem fala um negócio desse, cara. Bate na madeira, tá doido? Se eu não passar, não, tem que passar. Isso daí não tem outra opção para minha vida, não. Ou seja, a possibilidade dele não passar existe? Existe. Continua existindo. Mas ele não incluiu essa possibilidade em seu modelo de mundo. Essa é a pessoa que vai passar semanas chorando, caso ela não passe. Porque ela não incluiu essa possibilidade. E além dela não ter incluído essa possibilidade, ela não botou mentalmente como ela quer lidar com essa possibilidade. Então existem dois grandes criadores de sofrimento na limitação de modelo de mundo. Quando você não tem a opção e quando você tem a opção e não sabe lidar com ela. Eu vou dar um exemplo top daqui a pouco, deixa eu só ler isso aqui. A plenitude é Cláudia, né? Cláudia Plenitude colocou inflexibilidade? Sim. Essa palavra pode descrever muita coisa. A gente pode entender que o meio mais flexível tem melhores resultados. Vou fazer um exemplo simples. Digamos que você tem 5 chaves iguais, já fiz essa metáfora. Você tem 5 chaves iguais e vai abrir sua porta. 5 chaves na sua mão, você vai abrir a porta. Você põe a primeira chave e ela não abre a porta. E você fala, não, agora que eu botei essa chave, vai abrir. Não vai abrir. É essa chave aqui. Inflexibilidade. Você está possesso já. Está nervoso. Porque a chave que você tentou não abriu. E você tinha que ter acertado, porque você é perfeccionista. Como é que eu errei a chave? Não, é essa com certeza. Não é essa. Eu sei. Eu olhei, eu anotei aqui, ó. Essa chave abre a porta, essa, vai abrir. Vai quebrar a chave, às vezes vai quebrar a fechadura. Por quê? Porque não quis usar opções. Quanto mais chaves eu tenho, mais chance eu tenho de abrir a porta. Quanto menos chaves, se eu tenho uma chave só e essa não abre, ferrou. É melhor ter mais chave. Quanto mais chave, mais flexibilidade possível você tem. Menos sofrimento, porque você sabe que você tem outra chave. Quando eu me divorciei, passei por um perrengão. Eu lembro que uma frase ecoava na minha cabeça. Tem um jeito, eu só não sei qual. Então eu sei que existe uma possibilidade de eu sair desse buraco. Tem essa possibilidade. Eu só vou encontrar ela. Ou seja, o meu cérebro já acreditava na possibilidade de outra possibilidade. Existe uma possibilidade que eu não pensei ainda, porque eu tô mal, então tem outra. E aí que eu fui descobrir o livro Stop Your Divorce, que mudou minha vida totalmente. Isso foi fenomenal na minha vida, inclusive eu criei o curso Impeça Seu Divórcio. Ou seja, não só mudou minha vida, como eu estou mudando a vida de um monte de gente por conta desse conhecimento novo, que é uma chave totalmente nova. Olha só que doido. Um entendimento sobre relacionamentos que eu não tinha. Óbvio, por isso eu estava em sofrimento. Eu só tinha um entendimento, agora eu tenho mais. Solange colocou aqui, e o sofrimento, onde temos uma visão de mundo ampla, porém medo de acontecer. Medo de acontecer é sempre o pior. Veja, olha só que interessante. Medo de acontecer o pior. Não existe medo, tá? Eu assumo uma parada. Medo é uma parada que não existe. O que existe é o seguinte, eu faço um filme bosta na minha cabeça. Eu, quando imagino esse filme bosta, eu me sinto mal instantaneamente.
por esse filme bosta, ok? Então, você pode dizer assim, só de lembrar de fulano eu fico nervoso na hora, me irrita. Só de lembrar de fulano eu me irrito. Então, o que isso quer dizer? Que eu posso criar uma imagem mental e mudar o meu estado emocional. A mesma coisa acontece com o medo. Eu crio uma imagem mental, só que ela é futura. É a única diferença. A imagem mental é futura. Na minha imagem mental está acontecendo uma coisa ruim, que quando eu vejo, me sinto mal agora, instantaneamente. Então, como eu não sei explicar isso em palavras, caraca, eu estou me sentindo mal por uma coisa que estou imaginando que vai acontecer semana que vem. Como eu não faço isso, eu explico, porra, tenho medo disso acontecer semana que vem. Mas na verdade não é. É eu criando um filme ruim de algo que está acontecendo mentalmente agora e eu estou sentindo mal agora. Isso entra na segunda possibilidade que eu descrevo no meu livro, que é a falta de formas no modelo de mundo de lidar com a possibilidade. Eu já vou falar sobre isso. Então, nesse caso, Solange, o melhor é, eu só tenho uma forma de pensar, o pior, eu vou estar em sofrimento. Não. E se isso acontecer e eu puder lidar com isso? Como que eu lido com isso? E se isso não acontecer? Já são 3 opções. 3 opções é melhor do que só uma. Quanto mais opções, menos sofrimento. Qual o autor desse livro Stop Your Divorce? Homer MacDonald. Homer MacDonald. Eu li esse livro 40 vezes em 2 meses. Praticamente decorei esse livro. Então, quem quiser, curso Impeça Seu Divórcio, tem 33 aulas. Está mudando a vida de muita gente, estou bem feliz por isso. Se alguém quiser, é só entrar no Território Healing e assistir. Está lá disponível. Boa noite, Claudinei, bem-vindo. Então, usando o que a Solange falou, e eu querendo usar um novo exemplo, olha só. Vocês já ouviram alguém falar assim, nossa, se eu perder a minha mãe, não sei nem o que fazer. Algumas frases que denotam limitação no modelo de mundo. Ah, não consigo nem imaginar isso acontecendo. Porra, obviamente a pessoa não consegue imaginar. Ah, não consigo me ver fazendo isso. É uma opção que eu não tenho. Grande parte do meu trabalho na terapia é fazer pessoas verem coisas que elas não veem. Porque é falta de opção, é limitação no modelo de mundo. Não, nunca, não. Isso não pode acontecer na minha vida. Pode. Não pode acontecer? Claro que pode. O que não pode acontecer na sua vida? Tem nada na sua vida que não possa ter acontecido. Meu filho saiu voando com 3 anos, isso não podia ter acontecido. Eu vou dar o braço a torcer. Mas isso aconteceu? Não. O que aconteceu são exatamente coisas que podiam. Não tem nada que aconteceu na sua vida que não podia ter acontecido. E as pessoas falam o quê? Não podia ter acontecido isso. Ah, porra, podia. Por que ela está mal? Porque aquela exata opção não estava incluída no modelo de mundo. Vocês já ouviram essas frases? Não consigo me ver fazendo isso. Não posso nem imaginar uma coisa dessas acontecendo. Não, se minha mãe morrer, eu não sei o que fazer da minha vida. Se eu não passar nesse concurso, eu não sei o que eu faço da minha vida. Nossa, se isso aí não der certo, cara, fudeu, porque eu não sei o que fazer. São expressões claras, óbvias, de essa opção eu não tenho. Só que olha só que interessante, por que isso cai na segunda opção? São 2 opções. A falta da possibilidade no modelo de mundo. Por exemplo, minha esposa não pode pedir separação. Ela não pode ter feito isso. Meu Deus, ela não pode. Uma coisa real, óbvia que está acontecendo. E eu continuo assumindo que aquela possibilidade não existe. O cérebro entra num conflito tão grande que não aceita. É o curto-circuito do cérebro quando eu estou discutindo entre meu modelo de mundo com a realidade, chama-se sofrimento. É esse que dá quando eu olho para o meu modelo de mundo e falo, isso não pode acontecer. E olho para a realidade, isso aconteceu, e o meu modelo de mundo fala, mas isso não pode. Não pode, tô te falando, não pode. Aí eu, caraca, mas não pode. Sofrimento, beleza? É esse conflito que gera o sofrimento. Essa é a primeira opção, a falta da possibilidade. Isso não pode acontecer. O segundo é quando eu incluo a possibilidade, mas mesmo assim não gero formas produtivas de lidar com ela. Por exemplo, se minha mãe morrer, eu não sei nem o que fazer. Ou seja, eu já estou incluindo que minha mãe pode morrer. Só que eu não criei nada de como se faz sem ela. Dá na mesma. Na hora que minha mãe morrer, o que meu cérebro vai conflitar? E agora? Meu Deus?
Eu não sei como que eu vou fazer isso. Ou eu crio uma opção a partir de agora para viver sem minha mãe. Ou nós vamos criar o que nós chamamos de crise de ansiedade, sofrimento, depressão. Faz sentido isso? Faz sentido. Dúvida em como aplicar? Tem a parte psicoeducativa da PNL. Grande parte das minhas sessões eu simplesmente explico isso que eu estou explicando aqui. Então, e aí? Ó, mas vamos lá. Se a pessoa diz para mim, se minha mãe morreu, eu não sei nem o que fazer. E eu pergunto para ela assim, o que você gostaria de fazer se sua mãe morresse? Ah, não consigo nem imaginar. E se você imaginasse? Eu quero que ela crie. Ela criar mesmo, mentalmente. Porque não tem como você ampliar seu modelo de mundo se não for colocando para dentro do cérebro. Então é mentalmente. Uma outra forma de você fazer isso é você incluir no seu modelo de mundo o que você vê. Ontem falamos sobre mídias sociais, o documentário, o dilema das redes, e no fim eles falam uma coisa muito interessante, que é o seguinte: não aceite recomendações do Instagram, não aceite recomendações do YouTube. Escolha o que você quer ver. Decida você. É o mínimo que você pode fazer para sair do emaranhado que eles te levam. Será que nós escolhemos o que a gente quer assistir? Você põe lá na lupa do Instagram, não é você que decide. O Instagram te entregou o que ele queria que você visse. Então você não está escolhendo. Então, se você assumir um ponto de vista, você já pode acreditar que esse ponto de vista existe. Existe no seguinte sentido: seu modelo de mundo incluiu esse ponto de vista. E o outro? Não, o outro ponto de vista você não incluiu. Por isso que há discussões. Porque eu confio que o meu ponto de vista é a realidade e não o meu ponto de vista. Eu lembro muito bem que quando o Theo, acho que o Theo, não sei se ele está online ainda, ele falou que entrou e descobriu que eu sou petista. E aí ele falou, e ele não é. E ele falou, caraca, e agora? Aí conforme a gente foi conversando, ele falou, cara, não tem nada a ver. E me parece ser um cara bastante centrado. Eu também. Nós somos de lados políticos diferentes e nada de problema. Eu entendo que meu lado político é só meu lado político. Não é a realidade das coisas. Não é o que devia ser. É o que eu acho. É a minha posição. E o Theo tem outra posição. E o que tem? Não tem problema. Existem duas posições. Então eu pego, opa, existe a minha posição e existe outra posição. Se eu incluir, já existem duas posições. E se vier uma outra pessoa que fala uma outra coisa? Não, eu acho que vocês dois estão todos errados. Você está errado por causa disso. Opa, então tem uma terceira posição. Se eu incluo cada posição no meu modelo de mundo, meu modelo de mundo simplesmente fica mais rico. Mas o que acontece com a pessoa em superioridade moral? Não, esse posicionamento está errado porque eu sei a realidade e aquele também. Quem está certo? Eu? Claro que sou eu. É claro que eu tenho mais chance de sofrer. Porque claramente tem outras opções no modelo. Claramente. Né? Olha para a realidade. Tem 3 opções. Não, aquilo é absurdo, aquilo é absurdo. Mas absurdo não é algo real. Como eu posso jogar algo absurdo? Pelo meu modelo de mundo. Então quem está dizendo que aquilo é um absurdo não é o fato daquilo ser um absurdo. É meu modelo de mundo. Meu modelo de mundo está dizendo para mim, vai lá, fala que é absurdo, fala que é absurdo. Fala. Não, absurdo, absurdo, tô te mandando. Aí você, absurdo isso, nunca mais eu falo com você. Porque seu modelo de mundo manda, você é um escravo do modelo de mundo. Você é um escravo do modelo de mundo. Quanto mais amplo o seu modelo de mundo for, mais livre. Mais livre. Cara, eu lembro que eu ajudei uma pessoa que ele queria ler mais. Ele estava em sofrimento porque não lia o tanto que ele devia ler. Aí eu falei com ele assim, quero que você pare de querer ler por uma semana. Aí ele, como assim? A possibilidade de não ler, ele não tinha. Ele tinha que ler. Já era impressionante, porque ele tem a rotina do dia. A possibilidade de não ler, ele não tinha. E depois ele tinha que ler X páginas, ele tinha que ter um tempo dedicado para ler. Aí eu falei, cara, o cara que lê sentado no vaso, lê mais que você. Aí ele, ou seja, a possibilidade de ler no vaso ele não tinha, a possibilidade de não ler ele não tinha, ele só tinha a possibilidade de tenho que ler em determinado momento. Como nem sempre dava, ele ficava em sofrimento quando não conseguia. Mas se eu posso não ler, ler no vaso, ler na esquina, ler no ponto de ônibus, ler em casa, ler antes de dormir, ler vendo TV, ler fazendo café e ler num momento específico, eu tenho tantas oportunidades que eu não vou ficar em sofrimento por conta do momento que eu não li. Porque essa é uma possibilidade só. Mas como ele estava só com essa,
sofrimento. Quanto menos possibilidade, mais sofrimento. Aí o Theo tá aqui, o Theo tá aí, para não me deixar mentir sozinho. E aconteceu isso, e olha só que interessante. Ele tá aqui, cara, e eu tô aqui com ele, citando ele. Será que eu assumir o meu modelo de mundo como o real que se deve ser entendido faz sentido? Isso só traz sofrimento, porque é só um. Existem muitos outros. Então, uma possibilidade para você sofrer menos é incluir o que você percebe do mundo. É incluir. Olha que interessante. Eu quero fazer uma live só sobre ofensas e preconceito. Ofensa e preconceito. Vocês têm que vir com o estômago preparado, porque eu não vou ser nhenhenhé nessa live de ofensas e preconceito. Vou dar minha opinião mesmo. Uma pessoa chegou pra mim, eu já falei sobre isso, uma pessoa chegou pra mim aqui no Stories, no direct, e falou que eu era muito arrogante e presunçoso. Era um negócio assim, né? Não lembro o que ela falou. Necessidade de autoaceitação. Uma parada assim. Olha só que interessante. A pessoa chegou no meu privado, falou que eu era muito arrogante e que tinha falta de humildade. Para eu ficar nervoso com isso, eu preciso assumir que quem tem razão? Eu vou assumir duas coisas. Primeiro, que eu não sou e que eu tenho razão nessa opinião. Agora, olha só. Se uma pessoa acabou de me chamar de arrogante, o que eu posso supor do mundo? Que existe alguém que acha que o que eu falo é arrogante. Eu acabei de incluir uma possibilidade no meu modelo de mundo. Então não tem como eu sofrer. Olha só. Pessoas podem me achar legal e arrogante. Ela me achou de arrogante. Cadê meu sofrimento? Meu sofrimento só tem se eu achar que ela só pode me achar bem. Ela não tem esse direito. Ela não tem esse direito de chegar no meu privado e dizer que é arrogante. Tem. É liberado o direct. Ela tem esse direito. Opa. Mas se eu disser ela não tem, limitei meu modelo de mundo e acabou de acontecer uma coisa que o meu modelo de mundo não previu. Sofrimento. Agora, ela pode me chamar de legal ou arrogante. Ela me chamou de legal. Não estou em sofrimento. Me chamou de arrogante. Não estou em sofrimento, porque essa é uma possibilidade possível de meu modelo de mundo. Meu modelo de mundo aceita várias opções. Percebeu? Aí tem alguém que pode me achar bonito e tem alguém que pode me achar feio. Então, se me chamarem de feio, não estou em sofrimento, porque pode. Eu incluí essa possibilidade no meu modelo de mundo. E acho bonito eu também incluí. Menos sofrimento. Essa é a primeira parte, a falta da possibilidade, eu incluindo possibilidades. Qual é a segunda parte? Como eu faço se alguém me chamar de arrogante? Como que eu faço? Aí agora vai abrir um outro mar de opções. Não, minha mãe não pode morrer. Se ela morrer, eu não sei o que fazer. Bom, vamos pensar em opções de como eu vou fazer caso minha mãe venha falecer, porque isso é provável. Deixa eu ler mais coisas aqui que eu acho que alguém... Não falta no hospital, que também já tá bastante ano. É uma possibilidade não passar no concurso. Mas isso me causa sofrimento, sensação de fracasso. Porque fracassar ainda não está no seu modelo de mundo. Um é fracassar, a opção de fracassar. E a outra é como lidar com o fracasso. Veja, cai de novo nas duas. Cara, eu estou escrevendo um livro, cara, eu não sei quem já fez, já falou sobre isso, olha que interessante. Tem duas opções. Você caiu exatamente nelas, ó. A falta de possibilidade. Não posso fracassar. Posso, mas essa possibilidade não está clara no meu modelo de mundo. E outra, se eu fracassar, como eu lido com o fracasso? Como eu lido com o fracasso? Isso me remete a uma frase do pai rico, pai pobre, lá que o cara faliu uma empresa, chegou pro pai e falou, caraca, maluco. E o pai chegou pra ele e falou assim, porra, parabéns, você faliu a primeira, cara. Percebe? Isso é uma forma de lidar com o fracasso que talvez você não tenha, mas esse cara tinha. Com o meu filho eu lido assim. Meu filho tem muitas formas de lidar com o fracasso, cara. Muito maneiro, muito maneiro. Ontem eu contei a história. Ele falou uma bobagem aqui e eu falei com ele assim, você tá 2 dias sem jogar videogame. 2 dias sem jogar videogame. Aí ele vira pra mim e fala assim, tá bom. Eu não conheço muita criança que faz isso, não. Não, mas pai, mas eu vou ficar... E olha, os amiguinhos dele estão aqui, jogando videogame o dia inteiro. É muito interessante, cara. Por quê? Porque ele tem opções de lidar com ele. Se ele não tem videogame, ele tem outra coisa. Se ele não tem outra coisa, ele tem outra coisa. E eu vou fazer outra parada. Ele não vai ficar muito mal, além do normal de ficar sem o que ele gosta.
Eu estou ensinando isso para ele. Então, uma coisa que eu quero que meus filhos saibam desde cedo é tomar porrada. Vai ter coisa que você quer fazer que você fracassa. Você faz parte dos 97% que não vai conseguir. Eu atendi um cliente assim esses dias, então assim, o mínimo que eu espero é que o ser humano fracasse. Porra, quantas pessoas passam no concurso? Todas? 90%? É óbvio que não. O mínimo que eu espero é que não passe. Porra, passou, é um percentual pequeno. Então assim, como que eu faço para ser quem eu sou? Uma pessoa normal que às vezes não passa. Essa possibilidade grande parte das pessoas não tem. Por isso que elas chamam às vezes de perfeccionismo. E perfeccionismo é só uma desculpa para não fazer. Porque eu podia fazer várias e perder várias. Quantas mais chaves eu erro, mais fácil eu acho que acerto. Obrigada pelas explicações. Estou aqui internada num hospital e seu vídeo está me ajudando. Tayana, fico muito feliz de você estar aqui comigo. Desculpa se eu não respondi isso aqui antes, eu não vi isso antes, mas acabei vendo agora. Fico muito feliz então de eu poder estar te ajudando enquanto você está no hospital. Se você precisar de mais alguma coisa, fale comigo. E tem coisas que acontecem na vida. A vida nem sempre é um mar de rosas e as coisas não acontecem de acordo com de como eu gostaria. E essa é a vida. A parada é como eu lido com isso. Que tipo de mecanismo interno eu tenho para lidar com isso? Não tenho. Só tenho um. Chorar. Eu vou chorar. Só tenho um. Sofrer. Achar ruim. Não tem nenhum outro. Não tem resolver. Não tem ser feliz pelo que eu tenho. São clichês que você pode usar. Agradecer pelo que eu tenho. Aproveitar o que eu tenho. Aproveitar que tem uma pessoa para conversar. Aproveitar que eu estou com meu celular. Ou não. Vou ficar só pensando aqui com a parte ruim. Isso é só uma opção entre milhares. Fiz isso com um filho, acho que é um filho, né? Fiz isso com um que não está dormindo e sofrendo e pensando somente nisso. Ou um cliente. Show! Então, boa noite. Tem mais pessoas entrando aí. André, Carolina, Isabela. Do que vocês estão falando? Carolina, eu estou numa live, numa sequência de maratona de lives desde segunda-feira. Hoje é sábado, Carolina. Porra, o Instagram tá me sacaneando demais. A Carolina não tá sabendo. Eu tô uma semana inteira, todos os dias. Carolina não tá sabendo. Hoje nós estamos falando do maior causa de sofrimento humano. Quando há ofensas, eu penso que a pessoa que ofende está falando muito mais dela do que do outro. Então eu não acredito nisso, Ariane. Eu não acredito nisso. Eu acredito que a pessoa que está ofendendo é porque ela acredita que a outra pessoa... alguma coisa. No mínimo. Isso é coisa de Freud. Nós somos levados a acreditar nessas paradas de Freud. Né? Eu acredito no seguinte. Quando Pedro fala de Paulo, eu sei muito mais sobre Pedro do que de Paulo. Porque eu entendo o modelo de mundo de Pedro. Né? Eu acho ele horrível. Bom, então agora eu sei que Pedro acha ele horrível. Mas Paulo é horrível? Eu não sei. Mas agora eu sei mais sobre Pedro. Porque ele acha aquilo horrível. Isso eu posso concordar. Porque todo mundo que expressa a sua opinião, eu acabo entendendo mais sobre o modelo de mundo dessa pessoa. Se a pessoa chegar para mim e falar assim, Werner, essa camisa é horrível. Essa camisa passa a ser horrível? Não. Mas eu acabo de descobrir que aquela pessoa acha essa camisa horrível. Incluo essa possibilidade no meu modelo de mundo. Mas eu não acredito nisso, tá? Para mim não existe ofensa que não seja na perspectiva de quem ouve. Não faz sentido a ofensa vir da perspectiva de quem fala. Não faz sentido, porque para eu ficar ofendido, eu tenho que converter o que foi dito em ofensa. E quem diz que aquilo é ofensa ou não? Meu modelo de mundo. Meu modelo de mundo. Então percebe, eu só posso me sentir ofendido se meu modelo de mundo, de quem ouviu, assumir como ofensa. É possível que uma pessoa conte uma piada, uma pessoa vai rir e a outra vai se sentir ofendida. A piada é ofensiva? Não, porque uma riu. Então quem converteu o modelo de mundo de quem ouviu? Então, para mim, a ofensa só pode ser percebida a partir da perspectiva de quem recebe. Para outra pessoa também pode ser que seja, mas naquele momento só vai me ofender se for convertido como ofensa para o meu modelo de mundo. E aí temos um outro pepino, que é, eu posso ser ofendido ou essa possibilidade não existe? Porque se essa possibilidade não existe, eu de volta entro em sofrimento e preciso defender o meu ego. O que nós vamos chamar de superioridade moral, tenho falado bastante sobre isso. Se alguém não pode me ofender, eu estou me sentindo moralmente superior. E sem opções no meu modelo de mundo para lidar com aquilo. Ou seja, das duas, uma. Ou elas não podem me ofender, falta da possibilidade. Ou quando me ofendem, eu não sei lidar bem com isso, só sei lidar puto. Falta da possibilidade no modelo de mundo. São as duas maiores formas de sofrimento no mundo. E todas elas caem no que a gente chama de operador modal de necessidade. Tinha que ser assim,
não, ou de possibilidade. Tinha que ser, devia ter sido assim, não podia ter acontecido dessa maneira. Esses são os maiores fundamentos para o sofrimento. Show, um grande abraço, tá acabando a live, é no grupo.